noite a todos. Para quem não nos conhece, meu nome é Mara. Eu sou o Rubens. E nós somos do Vida que Funciona, um canal onde a gente tem trazido essas informações sobre saúde, sobre desenvolvimento humano, sobre autoconhecimento, sobre prevenção, para que realmente as pessoas possam ter uma vida que funciona. Esse é o nosso objetivo principal, para que a gente compartilhe com vocês a possibilidade de vocês terem uma vida que funciona. Então, posso falar só o ponto-chave? Eu gostaria que, se vocês hoje pudessem sair dessa live com uma palavra memorizada, compreendida, eu gostaria que fosse essa: autonomia. Durante a live vocês vão entender por quê. Autonomia é a chave, é o ponto de virada para a vida de vocês, em todas as áreas. Hoje, especificamente falando da dor. Então, lembre-se dessa palavra, autonomia. Quem ainda... Nós fizemos uma live sobre autonomia, tá, gente? Quem ainda fala assim, mas o que significa isso? Está no nosso canal, está no YouTube, está disponível lá, vocês podem ver. É importante vocês terem autonomia, cada um ter uma autonomia que faça com que vocês sejam os gestores da vida de vocês. Então a gente está aqui para incentivar cada um de vocês a ser gestor da vida de vocês, ok? Então isso é importante. E outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu tenho certeza que vocês conhecem outras pessoas que provavelmente sentem ou já sentiram ou um dia sentirão dor. Por quê? Porque dor é algo que infelizmente tá aí, né? Infelizmente não, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, mas todo mundo vai sentir dor em algum momento. Existem estudos mostrando que todo mundo vai passar pelo menos por um episódio de dor de cabeça na vida. Você já teve a tua? É explícito, tá? Então não tem jeito, todo mundo tem dor. E parece determinista, mas é fato. Em algum momento alguém, você vai sofrer algum tipo de dor, seja aguda, seja crônica, porém vai sofrer de dor de alguma maneira, em algum momento da sua vida. Então, se vocês têm amigos, colegas ou pessoas que vocês possam saber que pode ser... conhecimento, gente, nunca é demais. Conhecimento sempre vale a pena. Então, coloca ali, ó, tem aquela triângulozinho ali embaixo, encaminha essa live para alguém, convide as pessoas para virem conosco. A gente ainda está começando, a gente sabe que tem muita gente, que está conhecendo o nosso canal. Venham conhecer, porque a gente tem muita informação para dar para vocês. E quanto mais conhecimento vocês tiverem sobre saúde, sobre desenvolvimento, sobre autoconhecimento, melhor. Nós acreditamos no trabalho de formiguinha, realmente, Vocês já cansaram de ouvir aquela história da formiga e da cigarra, que a formiga trabalha para no inverno poder ter? A gente faz esse tipo de trabalho, a gente é formiguinha mesmo, a gente vai alimentando aos poucos, até isso tudo ficar bem cheio para que a gente possa ter um resultado final, que é ter comida no inverno. Então, quando a gente traz esses assuntos para vocês, a gente realmente tem uma expectativa de que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês aproveitem na vida de vocês e aproveitem para indicar para quem vocês amam, para quem vocês acreditam que isso faria algum sentido na vida. Então, ativa lá o sininho para vocês terem as mensagens quando a gente tiver vídeo novo no ar. Nos sigam nos canais e chamem as pessoas para estarem também seguindo e assistindo, porque esse conteúdo que a gente traz é transformador, transforma a vida da gente. Por que eu digo isso? Porque eu falo assim tão de boca cheia, que é transformador com tanta segurança, porque foi transformador na nossa vida. Então é um conteúdo, tudo isso que a gente fala, não só hoje a respeito de dor, mas o que a gente traz de informação pode transformar a sua vida. E se naquele assunto específico que a gente está falando não transforma a sua vida, em você vendo, você pode lembrar de alguém que está precisando de algo naquela área, hoje especificamente da dor, para você poder indicar que ela veja, acompanhe e aprenda alguma coisa que talvez transforme a vida dela, porque ela vai deixar de fazer o que sempre fazia para fazer algo que realmente tem resultado. A minha pergunta para você é a seguinte: em que momento você sentiu dor? Como estava a sua vida naquele momento que você sentiu dor? Independentemente de qual dor nós estamos falando, tá? Dor de estômago, dor de cabeça, dor na face, dor nas costas, dor no corpo todo. Dor no corpo todo. Pensem como estava a vida de vocês. Porque, gente, deixa eu dar uma introdução básica inicial. Dor faz bem, não é ruim. O nosso sistema neurológico é importante, ele nos protege. Existe uma doença
uma alteração genética, onde a pessoa nasce sem os nociceptores, que são o nervo, deixa eu falar de uma forma simples, os nociceptores são nervos que vão receber a informação de dor e vai levar até o cérebro, aonde vai ser interpretado como dor. Então vamos supor, você colocou a mão numa chapa quente, aquela informação vai chegar e você vai tirar a mão porque você sentiu dor. Então a dor, ela é protetiva, a dor não é ruim, a dor é boa. Por quê? Porque ela te protege. Se você não sentisse dor, você se cortaria de boa e não sentiria dor. Então, essa nocicepção, essa informação que chega até o cérebro avisando que o teu corpo está sendo afetado por algo, é proteção, não é ruim. Faz bem? Então, nessas pessoas que têm esse tipo de alteração genética, que não forma essa inervação... Isso, que não forma esse receptor nervoso que leva a informação de dor, acabam sofrendo. E acabam não sobrevivendo por muito tempo. Por quê? Porque o corpo acaba tendo várias injúrias, várias lesões, várias alterações, porque a pessoa não sente dor. Então, dor faz bem, dor não é ruim. Dor é bom, ele te protege. Agora, a dor constante, que nós chamamos de dor crônica, esta não é legal. Então, quando a gente quer trazer muito mais informação para as pessoas, dizendo é possível organizar a vida para diminuir as possibilidades de sentir dor. A gente já vai chegar lá. Mas eu gostaria que vocês pensassem na vida de vocês em que momento vocês sentem dor. Lembrando que esses fenômenos de dor, especificamente de dores crônicas, né? Não estou falando de dor aguda, de bater o dedo no canto da cama, né? Que canto de cama foi feito para isso, para a gente bater o dedinho do pé. Sem considerar essas injúrias agudas, né? Pontuais, mas falando nas dores crônicas, nas dores que aparecem, nas cefaleias, enfim, qualquer tipo de dor, nas dores articulares, musculares, estas dores todas, elas podem ter, e algumas delas são já cientificamente comprovadas, elas têm relações genéticas. Então, você não tem como escapar muitas vezes daquela questão porque é genético. Então, por exemplo, a migrânia, que é que popularmente é conhecida como enxaqueca. A doutora trabalha no grupo de cefaleia, ela pode falar com mais propriedade, mas superficialmente falando, é uma questão neurológica, é uma questão herdada, é uma questão genética você ter aquela enxaqueca, aquela migrânia, que é um dos vários tipos de dores de cabeça existentes. Então, às vezes a pessoa fala, hoje eu estou com uma enxaqueca terrível. E nem é enxaqueca. Primeiro, porque não foi diagnosticado e não fecha os sintomas que caracterizam essa doença, que é geneticamente transmissível e transmitida. Então, essas questões biológicas inerentes ao meu corpo, que são específicas da minha constituição, não há o que se fazer muito para evitar que aconteça, preventivamente, para não desenvolver. Algumas até há o que se fazer, eliminando os gatilhos que disparam, a gente vai falar sobre isso, as dores. Porém, o autoconhecimento, isso que a doutora está trazendo, entender em que momento a dor apareceu, quando ela intensificou, pode ajudar vocês a terem suas dores controladas, diminuídas ou até impedidas, porque você elimina o gatilho que dispara aquela dor. Então, dentro da nossa caminhada, quando a gente foi, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a minha vida, sobre a minha caminhada, como eu cheguei até aqui. Quando eu comecei a observar os pacientes de dor, os pacientes que têm dor crônica, aqueles que estão sempre com alguma sintomatologia dolorosa, eu comecei a perceber que, na verdade, a vida dessa pessoa, em todas as áreas, tinha alguma coisinha acontecendo que não estava funcionando direito. E uma coisa atrapalha a outra. Então, gente, a ponta do iceberg é a dor. Tem toda uma estrutura embaixo, tem toda uma situação acontecendo. E que muitas vezes a gente foca na ponta do iceberg. Por quê? Porque é aquilo que te incomoda. E falando nessa alteração, por vezes é a dor, por vezes são outras questões, antes da dor. Então, por exemplo, muitas pessoas têm um aumento de pressão arterial, têm um problema gástrico, têm um problema alérgico, que não necessariamente tem dor com aquela questão. Tem uma coceira, tem um ardido, tem um não sei o quê, porém não tem
a dor e a dor crônica. Porém, a gente percebeu, a doutora especificamente trabalhando com dor, que quando alguma ou várias áreas daquela pessoa, da vida daquela pessoa, não estava rolando como ela gostaria, estava com alguma questão importante, aquilo de certa forma contribuía para a intensificação, aparecimento daquela dor que a pessoa estava sentindo, aquele desconforto que a pessoa estava tendo. E daí eu não tenho como ficar quieta. Eu vim pra cá e comecei a falar com vocês aqui na internet para dizer pra vocês, gente, tem possibilidade de mudar esse jogo. Não vamos deixar a coisa ficar rodando. É necessário, quem já tem a situação, já tem uma situação específica de saúde, que seja a dor o sintoma principal, ou qualquer outra alteração, como ele comentou, pressão alta, gastrite, alterações musculares no corpo todo, qualquer alteração que a gente possa vir a ter física, a gente tem que começar a olhar para tudo isso. Precisa de um tratamento físico, precisa de um acompanhamento médico, precisa de profissionais que vão te conduzir? Sim, precisa. Hoje em dia, eu preciso dizer isso para vocês categoricamente, não sigam receita do vizinho, receita de bolo, receita... fulano fez tal coisa, funcionou, vou fazer, funciona também. Receitas de gaveta, né? A pessoa, você vai lá, né? E a pessoa te dá um protocolo que é igual para todo mundo. Né? Não funciona. Sabe por quê, gente? Porque nós somos individuais. Cada pessoa tem uma característica. Você é único. Não existe um ser humano na face da Terra que seja como você é, com as suas experiências, com as suas vivências, com a sua maneira de ver o mundo, de sentir o mundo, de agir e reagir ao mundo. Tudo isso faz parte de quem você é. E daí a gente entra no mais diferente ainda, que é toda a constituição genética tua. Né? Por mais que você tenha um irmão, por exemplo, ele é 100% diferente de você, por mais que o conteúdo genético seja muito parecido. Nós somos muito diversos. Então você é único. Então uma receita única para tratamento de qualquer coisa que seja, para resolução, que não seja possível adaptar individualmente, provavelmente ela é falha. É essa adaptação do que a gente tem de ideia geral, de um problema, de uma questão, para a individualidade é que vai tornar possível a cura de qualquer dor, inclusive as dores emocionais, que daí entra no meu babado, na questão que eu tenho trabalhado, que é o desenvolvimento humano, a questão que eu tenho aprendido, que tem contribuído para a eliminação das questões de dores físicas. Enquanto a gente ainda está na dor física, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Hoje, esta live está sendo realizada em consideração a uma pessoa que me procurou do Rio de Janeiro. E eu fiquei... o meu coração, gente, toca quando eu encontro pessoas distantes. Eu sei que a gente tem uma outra pessoa que está aqui com a gente também, que é a Fran, que é lá do Ceará, que a gente se encontrou e a gente tem se encontrado em todas as lives, né, Fran? Ela tem acompanhado bastante o nosso trabalho. Eu fico tocada quando eu percebo a necessidade de informação que vocês precisam ter, quanto ainda a gente, como profissionais da saúde, precisa trazer para vocês esse tipo de informação. O quanto as pessoas ainda estão sofrendo por não ter o caminho, não ter ainda o saber por quem eu procuro afinal. Então, como o nosso assunto hoje especificamente é dor, eu quero comentar uma coisa com vocês. Existem profissionais em todo o Brasil, especialistas em dor, que só estudam isso, gente, que estudam a fundo este tema, em todas as áreas da medicina, da odontologia, da fisioterapia, da psicologia, da nutrição. Todos, eles vão a fundo nesse tema. Então, existem profissionais que estão estudando o tempo todo para ajudar você. Então, por isso que eu digo, evitem procurar informações não científicas ou não bem orientadas. Os profissionais estão aí procurando o melhor para vocês. E é um tratamento, como a gente comentou, individualizado. É para cada pessoa, tem que ser avaliado, a gente tem que fazer um bom diagnóstico, a gente tem que saber o que está acontecendo com vocês, para a gente poder realmente chegar num senso comum e poder fazer um trabalho legal que possa ajudar. Então, pensando na questão física, é isso que a gente gostaria de comentar com vocês. Primeiro, a dor é protetiva, ela não é ruim, ela é importante, ok? Porém,
ela não pode ficar constante. A partir do momento que você tem dor há mais de 3 ou 6 meses, o teu sistema neurológico já mudou. Ele não está mais respondendo àquela ação que gerou aquela dor. Ela já está totalmente alterado e isso gera muita resposta diferente do teu organismo. Na prática, o que acontece é, se você tem lá uma dor por algum agente que está causando aquela dor, e isso fica perdurando por mais desse tempo que a doutora falou, mesmo que a gente remova aquele agente causal, aquilo que estava gerando a dor inicialmente, a dor persiste, como se aquele agente ainda estivesse lá. Você continua sentindo a sua dor. Então a dor que você sentia vira a doença em si, e não mais aquilo que estava causando. E este virar a doença em si é que demanda um tratamento muito específico, interdisciplinar, aonde o principal agente de cuidado e de melhora desta dor não é o profissional de saúde. Ele é necessário, ele precisa estar presente no seu tratamento, porém a peça-chave é você. A peça-chave é você. Você é o agente transformador da sua dor crônica em não mais tê-la. E daí que a gente começou a fazer esses encontros e trazer para vocês esses assuntos de ânimo, de autoavaliação, de autoobservação, de autonomia, de autocuidado. Todo o assunto que a gente foi trazendo nas lives tem um porquê. Na verdade, a gente queria trazer para vocês essa informação de que vocês precisam se conhecer para entender as suas necessidades. E a partir do momento que você entende as suas necessidades, a hora que você começa a observar seu corpo, você consegue nos ajudar, como profissionais da saúde, a te ajudar. Não é entregar o problema e falar, olha, eu tenho um problema, tá aqui, ó, resolve pra mim. Não, é junto, é fazendo junto. Vocês compreendendo a parte de vocês, nós fazendo como profissionais da saúde a nossa parte e a gente resolvendo a questão e tendo qualidade de vida. E daí entra do que o Rubens já vai falar, que é a parte emocional, que é a seguinte. Pensem, eu vou pedir para vocês no começo do nosso encontro de hoje. Pensem nos momentos que vocês sentiram dores físicas intensas. Como estava a vida de vocês? Como estava a vida de vocês? Estava acontecendo algum problema de relacionamento, uma questão financeira, uma questão profissional, uma questão de relacionamento com amizades, vizinhos, você consigo mesmo, algum processo difícil, seus pais, seus filhos. Gente, porque não tem como. Isso é tiro, queda, vocês sabem. Se vocês estão numa vida tranquila, tá tudo funcionando, tá tudo bem, a saúde, o corpo, o físico tá bom também. 100% das vezes? Não. Tem situações que você vai falar assim, isso não é verdade. Tem vezes que eu tava super bem e de repente aconteceu. Sim, nós temos um corpo, uma máquina que tá funcionando e de vez em quando tem alguma situação que acontece. Agora, geralmente, quando esse pacotão vem tudo junto, o emocional tá linkado. Então, dentro do grupo que a gente faz, que eu faço parte, né, no caso, de que a gente estuda as dores de cabeça, a gente vê isso muito claramente. Fator gatilho para dor de cabeça. Tem vários. Desde alimentação. Atividade física. Falta de atividade física. Qualidade do sono, que eu vivo falando para vocês. Mas o emocional, alteração emocional. É um dos principais. Até porque o fator emocional interfere na qualidade do sono, interfere na disposição para atividade física, o fator emocional interfere em outras questões que levam você a ter aquele fator como principal. Mas muitas vezes é justamente essa questão do autoconhecimento, da questão emocional, do que eu estou passando, sentindo, que leva a outras coisas que levam à dor. E daí a gente fica focando muitas vezes só naquele ponto, só naquela situação. Então vamos tomar uma medicação. Gente, e se não resolver as outras situações, a situação vai ser mantida. Você vai ficar dependente da medicação. Em alguns casos ela é necessária, em alguns casos sim, a dependência é necessária, você tem que tomar o remédio para o resto da sua vida. Em alguns casos, porém, na minoria, eu diria. A maioria dos casos, em se cuidando do todo, da questão da vida como um todo, das questões emocionais, do desenvolvimento pessoal, do seu autoconhecimento, da sua autonomia, você consegue, por vezes, se libertar dos tratamentos, porque você atinge um nível onde você não mais
piora, dispara, gatilha ou perpetua a sua dor. Então, este conjunto, esse combo, precisa ser olhado. Lembrando que nós somos seres que temos um físico, que temos emoções, né, sentimentos, que temos a questão espiritual, a questão relacional. Né? O ser humano é um ser social. Então, tudo isso precisa estar ok para que a gente possa considerar um indivíduo saudável. Por muito tempo, a nossa medicina, desde a época de Descartes, onde se compartimentalizou a medicina, o ser humano, né? Então estuda-se isso, estuda-se aquilo separadamente. Isso é importante, porque você pode aprofundar naquele assunto, mas meio que culturalmente se esqueceu que tudo precisa funcionar junto ao mesmo tempo, misturado agora. E daí, se você trata uma coisa e não cuida da outra, você até tem um resultado, mas ou ele não é permanente, ou ele é parcial, ou ele não atinge o resultado esperado, e você acaba desistindo, inclusive, daquele, e daí passa para outro, e fica pulando de galho em galho, e quando você se dá conta, você fala assim pra gente, é muito comum a gente pegar os clientes falando pra gente, já fiz de tudo e nada resolveu. Quando chega neste ponto, eu diria, fez de tudo do jeito que não funciona. Fez de tudo separadamente. Fez de tudo de uma maneira que não te leva à autonomia, por exemplo, que não te leva à cura global, mas te leva a um processo pontual. Então, se você já falou, se você pensou isso, ou pensa isso, eu já fiz de tudo e não tem solução, eu te convido a pensar, será mesmo que você já tentou de tudo? Será mesmo que não tem saída? Eu digo para vocês, tem saída. Existe alternativa, existe possibilidade. E o potencial está todo em você. A partir do momento que você desistiu, não há profissional no mundo que possa colaborar com o seu processo de cura. E quando eu falo de cura, qualquer área, a gente está falando de dor hoje, qualquer tipo de cura. Eu acompanhei, gente, durante 15 anos o grupo de tratamento de dor. E eu percebo isso claramente, eu sempre trazia essa informação para o Rubens e por causa disso a gente começou a estudar desenvolvimento humano. Por que algumas pessoas têm a resolução do seu problema de forma até rápida mágica. E tem gente que fica, e parece que não vai, e parece que não funciona. E eu falava assim, não, mas tem que ter um porquê disto. Não é só físico, gente, não é. Tem a questão estrutural, tem a questão da pessoa tomar partido do que é dela, da autorresponsabilidade. Aonde está a minha parte nisso tudo? E tem um detalhe, muitas pessoas, conversando com elas, chegam para mim e falam, nossa, mas eu já estudei tanto, eu já li tudo, eu já fui aqui, já fui acolá, eu já ouvi tudo isso. Não, tudo isso que você fala eu já sei. É importante a gente perceber que existe, por exemplo, dados. O que são dados? São coisas observáveis que estão ali disponíveis à sua frente. São dados. Quando você começa a juntar esses dados e olhar para eles, você olha para o dado, você entende o que aquele dado significa, isoladamente. Aquilo é uma informação para você. Quando você consegue pegar aquela informação e ligar com outra informação que você tem, e com outra informação, você constrói um conhecimento. Quando você pega essas informações todas que estão aqui, junta com aquelas informações todas que estão lá e traça um caminho entre elas, isso é sabedoria. É neste ponto que você começa a sua transformação de vida. As pessoas chegam até o ponto da informação, até o ponto do conhecimento e param aí, porque acham que já conhecem, porque acham que já sabem. E realmente, tem a informação, tem os dados, tem o conhecimento, porém não aplicam, não têm a sabedoria de fazer aquilo acontecer na sua própria vida. Então é aí que está o ponto que diz para mim quando a pessoa fala, já tentei de tudo. Eu realmente acredito que ela tenha tentado de tudo. Porém, eu tenho certeza absoluta que ela foi até o ponto do conhecimento. Ela não virou... Sabe aquela milha a mais que faltou para chegar? É isso, faltou andar aquela milha a mais dentro daquele conhecimento para que aquilo vire sabedoria, para que a pessoa consiga fazer esses links e sabiamente consiga aplicar para a sua vida. E detalhe, essas pessoas que já tentaram de tudo, usualmente conseguem apontar exatamente o que cada pessoa que elas conhecem deveriam fazer para ter a melhora na vida delas. Tem todo o script, puxa, se aquela pessoa fizesse isso, ela ia estar curada, ela ia estar bem casada, ela ia estar isso, ela ia estar aquilo. Mas ela não faz, porém ela não consegue pegar todo esse conhecimento que ela tem, sabiamente aplicar para si.
na sua própria vida. Então, quando ela dá conta de fazer isso e esquece os outros, para de terceirizar, não, eu tenho essa vida desgracenta porque meu pai, porque minha mãe, porque meus avós, porque meu vizinho, porque meu gato, porque qualquer coisa, minha esposa, meu filho. Quando para de terceirizar a responsabilidade, aí vem a autorresponsabilidade, vem a questão da autonomia, o significado da autonomia. A autonomia não é só fazer por si sozinho, tem a questão de arcar com a consequência, ser responsável com as suas escolhas e ser responsável com o que você faz e impacta o meio que você vive. Isso tem a ver com a autonomia. Quando você consegue gerir isso e trazer para você, você consegue eliminar a terceirização, se responsabilizar da parte que te compete, independentemente do que os outros estão estudando, conhecendo, evoluindo e qualquer coisa assim. Porque a maior desculpa que eu ouço é, entre casais, mas meu esposo não está nem aí para nada, não adianta eu ficar estudando, porque ele não vai, ele não me acompanha, e vice-versa. Não, porque eu busco, porque eu faço terapia e minha esposa não está nem aí para nada. Então, por mais que eles não estejam nem aí para nada, as pessoas, em você olhando para si, trabalhando em si, aplicando em si, quer queira, quer não, isso vai impactar os outros. E vai chegar ao ponto onde as pessoas vão responder de maneira diferente e tudo isso que está girando em volta de você, em vez de ficar nesse círculo vicioso, vai se tornar um círculo virtuoso. Porque você mudou. Você se entendendo, você mudando, você cura a sua saúde, a sua dor crônica, a sua dor emocional, os seus relacionamentos, a sua vida financeira, a sua vida profissional. É este o nosso recado. É isto que a gente prega. Por quê? Porque a gente viveu isso. Porque a gente vive isso na nossa vida. E a gente sabe que é possível porque, além da gente ter vivido, a gente conhece várias pessoas, clientes nossos, que passaram pelo mesmo processo que a gente, por indicação, porque fizeram nossos cursos, porque estudaram o que a gente recomendou, e não só pegaram os dados, as informações e o conhecimento, mas pularam para a sabedoria de aplicá-los adequadamente nas suas vidas e tê-la transformada. Olha só, eu recebi uma informação essa semana de uma pessoa que participa aqui com a gente do Vida que Funciona, e ela está morando no Recife. E ela comentou assim, que ela começou a caminhar e está fazendo atividade física e está mudando os hábitos dela, porque ela começou a assistir e acompanhar aqui com a gente. E eu sempre comento com vocês o seguinte, gente, é a base para tua vida estruturar. Tem um monte de coisa para fazer, você tem que estruturar várias coisas. Esse ano, inclusive, nós temos um grupo de WhatsApp, um grupo VIP, que algumas pessoas que estão participam, né? A gente lançou um desafio justamente nessas 3 áreas. É a base. Se não tiver essa base aqui, o resto acaba não andando. Então é importante. Alimentação saudável, sono de qualidade e atividade física. Essas 3 é a base. Se São você os 3 pilares para você poder ter saúde. Se você não fizer essas 3 coisas, o restante vai ficando cada vez mais pesado, difícil e puxado para conseguir fazer a coisa funcionar. E entra num círculo onde você não sabe aonde começou. Por não ter dormido direito, você fica de mau humor, você se relaciona mal, daí por se relacionar mal você não dorme direito e fica, não tem começo nem fim, que você faz anos de terapia e não desata esse nó. E se você partir do princípio que você dormindo bem, teu humor muda, e isso é fato, você consegue estar, mindfulness, você consegue estar consciente, com atenção plena, que é isso que significa o tal do mindfulness, atenção plena em si, no que está acontecendo na sua vida, e então tratar os assuntos de maneira diferente para ter os seus resultados diferentes. Então essa base parece simples. Eu já sei. Ok, você sabe? Ok. Vão aplicar? E você faz? Essa é a grande questão. Porque saber sem fazer é o que eu acabei de falar. É o conhecimento sem a prática. É o conhecimento sem a sabedoria, sem colocar aquilo em função para você mesmo, para você trazer isso para tua vida. Não é para bater na cara do outro que você acha que precisa daquilo. Não, é para você. E daí a coisa começa a funcionar. Então essas 3 é a base. Pode falar. E depois começam as outras questões. A grande maioria das pessoas que chegam até mim na parte de tratamento de dor, eles vão chegar para mim dizendo assim, tá tão difícil, a vida financeira tá tão complicada. Sempre vai estar, gente. Por quê? Porque a coisa começa de um lado e daqui a pouco a hora que você vê, tua vida tá um caos. Um caos. Você não consegue produzir porque você sente dor.
Você não consegue ter uma vida de qualidade porque você está sem dinheiro. E a coisa começa e A vira... falta de dinheiro te gera estresse, que te gera dor, que te gera impossibilidade de trabalhar, que te gera falta de dinheiro e fica nesse círculo. Quando a gente fala de dor, é um grupo de pessoas que tem um problema muito sério, e hoje em dia a gente tem visto um número muito grande de pessoas com esse problema, que é a fibromialgia. É um grupo de pessoas que sofrem demasiadamente com dor. E infelizmente nem todos os profissionais que tratam da fibromialgia e nem as pessoas que têm a fibromialgia estão despertas para quanto a questão emocional influencia na piora da dor, influencia no gatilho da dor, né? Porque fibromialgia tem momentos de dor e de remissão, de dor e de remissão, mas a dor é constante. Porém tem dias que é pior, tem dias que melhor. Porém, eles não estão acostumados a olhar para si e perceber o que está fazendo aquela dor intensificar. Não é simples e puramente um fenômeno biológico. É um fenômeno biológico seu, característico, geneticamente determinado. Porém, não param para olhar quais eventos do dia fizeram com que naquele dia específico sua dor piorasse. Nem todos, tá, gente? Nem todos. Não vai generalizando. Nem Tem todos. gente que vai falar assim, mas eu sou assim, né? Nem todos. Muitas pessoas observam e aí sim conseguem modular o seu nível de dor, sofrendo muito menos. Porque a gente atende muito fibromialgico no consultório e a gente percebe quão sofrido é. A gente compadece daquelas pessoas. Porém, muitas não estão abertas e dispostas a olhar para si, porque vamos combinar, pessoal. Às vezes dói olhar para dentro. Dói mais do que a dor física. Às vezes é penoso entender e compreender que algo que você acreditava como sendo verdade não é verdade. Então, precisa ter esse trabalho sustentado, precisa ter esse trabalho bem acolchoado para que você possa se jogar e não se machucar. Para que você possa entrar e realmente elucidar aquilo dentro de você e soltar as amarras para poder dar passos em direção à sua própria cura, a diminuição, controle, remissão da sua dor crônica, como eu citei, no caso, os fibromialgicos, podiam ser os enxaquecosos, as pessoas que têm migrânia, qualquer outro tipo, uma artrite, por exemplo, paciente que tem dor orofacial, disfunção temporomandibular e dor orofacial, que é a especialidade em que a doutora é mestre, onde ela é especialista e atua especificamente com isso, junto com a equipe interdisciplinar. E eu vivo falando para os meus pacientes, observe teu corpo, observe. E a gente tem que aprender a observar. Então, todas as lives que nós fomos fazendo, desde quando nós começamos esse canal até hoje, vocês podem olhar e falar assim, cara, por que eles estão falando sobre isso? Tem a ver, gente. Tem tudo a ver para conduzir vocês a essa autoobservação. Que entra naquilo que eu comentei, da questão da compartimentalização das disciplinas, né? Das várias áreas da saúde, da engenharia, enfim, de todas as áreas. Ok que a gente precisa dividir para estudar profundamente cada uma dessas coisas, porém uma está interligada à outra. A gente não teve essa noção, essa compreensão. A gente foi ensinado ao contrário, que cada macaco no seu galho. Esquece que esses macacos precisam pular de galho em galho e girar dentro disso tudo para que tudo se conecte. Que macaco você está falando? Porque cada macaco no seu galho. Porque uma coisa está relacionada com a outra. Então o biológico, o físico está relacionado com o emocional, que está relacionado com o seu relacional, que está relacionado com o seu profissional, que está relacionado com todas as áreas estão envolvidas. Então, simplesmente ir no médico para ele tratar a dor, sem você estar cuidando da sua profissão, da sua vida financeira, da sua vida relacional, conjugal, de amigos, pai e mãe, não vai resolver de todo. Não vai resolver de todo. E é o que a gente vive todos os dias, gente. É assim que a coisa acontece. E você fica olhando a ponta do iceberg. Você fica olhando a dor. O dente que quebra, o dente que dói, doutor, mais dói. Daí você fala pra pessoa, você está apertando seus dentes. Não, não tô. Jura de pé junto que não tá. Volta dali 3 meses e fala, doutor, eu acho que eu tô apertando meus dentes. Dá vontade de falar assim, eu te disse. Mas a gente não fala, né? Ok, vamos fazer o tratamento. Vai pra doutora, faz o tratamento. Aí a doutora fala, precisamos da nutricionista, precisamos do fisioterapeuta, precisamos... Ah, não, doutora, mas é só isso, só botar uma placa, é só não sei o que lá.
eu costumo brincar, bom, se você sabe que tem que fazer, já devia ter feito, por que você precisa do profissional? Se você sabe que não precisa tomar o remédio, que você sabe que não precisa usar a placa, se você sabe que não precisa consultar o outro profissional indicado. Se o profissional que está te cuidando da sua dor te indicou, é porque é necessário. Quando você embarca no tratamento, quando você embarca nas questões de entender o todo, a sua dor vai ser devidamente cuidada. E daí você vai falar, eu tentei de tudo um dia, porém eu tentei isso especificamente, que é o que está sendo feito, falado, dito aqui por nós, e você vai ver que o resultado vai chegar. Vai chegar. E tenho dito. E tenho dito. Gente, é com muito amor que a gente está aqui comentando tudo isso com vocês, porque a gente tem realmente um desejo no coração de trabalhar com prevenção. Você pode falar assim, nossa, eles estão falando tudo isso, mas eu não tenho dor. Que bom. Que bom que você não tem dor. E para não ter um dia, é importante você entender tudo isso. Porque cedo ou tarde é bem capaz que você tenha alguma dor. Geralmente ela vem junto com um monte de coisa, gente. Parece assim, sabe a avalanche, que vem uma coisa e vem a outra e você vai capotando e tudo. Blá, 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 blá. E além, né, dando um passinho além da dor, né? A gente estudou um pouquinho, a doutora fez acupuntura, a gente estudou um pouco de medicina tradicional chinesa. É uma ciência milenar, todos sabem, e eles fazem uma correlação muito inteligente e muito lógica das questões que envolvem a questão comportamental, relacional e emocional da vida da pessoa com o físico, no disparo de doenças, N doenças, não só a dor, do disparo, do gatilhamento de algumas questões alérgicas, autoimunes, várias doenças físicas que são gatilhadas por essas questões emocionais. E a medicina chinesa fala isso, não é de hoje, não é novidade. Porém, dentro da nossa cultura ocidental, a gente negligenciou, né? A própria medicina rebateu como não científico. Hoje, a medicina está abrindo para comprovar que tudo isso que se falava milenarmente, né, na medicina tradicional chinesa tem sim a verdade, tem sim relação. E é nesta onda toda do atendimento de uma pessoa no seu todo é que a gente busca. E para isso a gente precisa, de novo vou falar, é importante que a peça principal do quebra-cabeça é a pessoa, é você, olhando para si, entendendo a sua parte. Falando do meu estudo, que é AT, Análise Transacional, Eric Berne, o criador dessa teoria, ele propunha, quando ele trabalhava na psiquiatria, né, nos hospitais psiquiátricos, ele propunha que o paciente fizesse parte da junta médica nos processos decisórios de tratamento. Ele não ia decidir se sim ou se não tal e tal medicações, a dosagem, quem decidia isso eram os médicos. Porém, quando ele fazia parte das decisões do tratamento dele, o engajamento era maior e as curas se davam mais rapidamente, o paciente tinha melhora, engajava no tratamento, fazia tudo colaborar para que tudo funcionasse melhor. Então, quando você está olhando para si e decidido colaborar para o seu processo e não esperando que alguém te salve daquilo, para depois que ele não conseguir você culpá-lo e falar, mas aquele profissional é muito ruim, mas aquela técnica não funciona, em vez disso, você está voltado para a sua autorresponsabilidade. Aí entra a autonomia novamente. Você ser autônomo sobre o seu cuidado, sobre a sua vida, sobre a sua dor física, crônica ou aguda. Porque a aguda perdurada vai se tornar crônica. Então, aquela dorzinha que você está sentindo, que você está fingindo que ela não está ali, que ficou um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas... Bem-vindo ao clube das pessoas que têm dor crônica em breve. Então não deixe isso acontecer. Teve cefaleia mais do que quantas vezes na semana, doutora? 3 vezes. 3 vezes na semana. Ou mais de dor de 15 cabeça, dias no mês. episódios de dor de cabeça durante esse período, precisa urgente ir a um cefaliatra, urgente ir num especialista de dor orofacial para que diagnostique e colabore para que você não venha a ter uma disfunção crônica. Voltando à questão do motivo dessa live de hoje, eu comentei com vocês que foi uma paciente do Rio de Janeiro. Quando vocês precisarem, eu não tenho como resolver a questão de todo mundo, obviamente, mas a gente tem muitos conhecidos no Brasil inteiro que a gente pode indicar, falar, gente, procure em tal lugar, é possível. Então sempre quando eu vou falar nos meus encontros com vocês, eu vou falar,
É possível viver sem dor. Talvez você não tenha encontrado o caminho certo ainda, mas é possível. Existem profissionais que estão estudando o tempo todo sobre isso. Mas você tem que engajar junto e principalmente se autoconhecer. Por isso que a gente vai continuar aqui falando. Quem ainda não conhece o nosso canal, quem ainda não conhece as nossas lives, se vocês começarem a assistir as que a gente já fez e as que nós faremos, vocês vão perceber que a gente vai estar sempre trazendo uma informação de vida. Como melhorar minha vida? Como eu ajeitar isso aqui? Como eu arrumo isso aqui? Porque vocês ajeitando uma coisa, ajeita outra, gente. Vocês mexendo numa situação, a outra, ela automaticamente melhora. E é lindo de você ver. E a gente acompanha várias pessoas que chegaram pra gente em situações muito difíceis e que foram melhorando e hoje são pessoas que nos ajudam a divulgar essa questão, que ajudam a gente a impulsionar e dizer, vamos lá, uma vida de qualidade é possível, ter uma vida em todos os sentidos, não estou falando só de saúde. Vida plena. Uma vida plena, uma vida que funciona em todas as áreas, de relacionamento, financeiro, com ânimo para você buscar aquilo que você quer, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, com determinação, com companheirismo, porque a gente sabe que é muito mais fácil quando o casal tá junto. Colaborando. É muito mais fácil, gente. Eu gosto muito dessa palavra, vocês já me viram falar várias vezes. Colaboração. Co, de junto, né? Laborar, labor e trabalho. Então, trabalhar junto com alguém é sempre muito mais tranquilo, porque as pessoas podem se incentivar, somar. Se for uma disputa, não vai ser colaboração. Mas quando há a colaboração, tudo se intensifica. E a nossa intenção é colaborar para que vocês não tenham dor. Então, de novo, colaborar é trabalhar junto com vocês para que a dor de vocês deixe de existir ou não apareça. É assim que a gente entende. Nós somos colaboradores. Nós não estamos aqui para eliminar a dor de ninguém, porque se você não fizer a sua parte, você não vai ter esse resultado. E, querendo ou não, vocês vão culpar o profissional que tentou salvar e tirar a dor de vocês, por não ter conseguido. Na análise transacional, de novo puxar a sardinha para minha lata, a gente chama isso de jogo psicológico, aonde a pessoa se vitimiza, alguém tenta salvar, não dá conta de salvar, a vítima começa a perseguir o salvador e vira um vucu-vucu bem legal. Esse tipo de ação não é produtivo em nenhuma área da vida. Então, quando a gente se autoconhece, a gente entende essas questões psicoemocionais que levam a gente a persistir com aquele comportamento que nos leva a ter os resultados que estamos tendo. Então, não é à toa que a gente comenta que a gente tem 20... Quantos anos a gente está atuando? 25 anos, 25 né? anos. Clientes de 25 anos cuja queixa é a mesma. Poxa, doutor, não tenho dinheiro. Há 25 anos, o que acontece na vida de uma pessoa que por 25 anos ela não consegue guardar um tostão furado? Pode acontecer N coisas, não estou julgando ninguém, mas será que não poderia ter sido algo diferente feito para que chegasse 25 anos depois com uma condição melhor, uma condição de mais fartura financeira, para não ter que ficar controlando desse tanto? Será que não era possível fazer nada? Eu acredito que sim. Pensando no nível social que a gente está aqui distribuindo, que a gente está falando, né, de escolaridade, nível financeiro social mesmo, né, econômico, nível social, a cultura que a gente vive, para mim, quando eu vejo uma situação dessa, eu digo, poxa vida, que pena que essa pessoa há 25 anos não teve a oportunidade que eu tive de conhecer o conteúdo. Mas não é tarde. Vamos conhecer o conteúdo de análise transacional. Vamos conhecer esse conteúdo, vamos experienciar o Vida que Funciona, vamos fazer o curso do Vida que Funciona para aprender as questões de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, para transformar a vida? Por que não? Ah, doutor, já estou com 50, 60, 70, agora é tarde. Não é tarde. Você vai querer ficar bancando a vítima a vida inteira? Por quê? Você merece muito mais do que isso. Você está neste mundo para ter uma vida plena. Você vai se conformar com uma vida medíocre, com uma vida que não é a que você sonhou? Por quê? Por quê? O que te impede? Vou te dizer o que te impede. Você. Não é a outra pessoa. Não é o emprego que você teve. Não é o chefe que te despediu. Não é a crise econômica. É você mesmo. É você o autor do livro da sua vida. Você é o autor e você é o protagonista.
Você é essas duas coisas. Então você escreve e atua. E você decide o que você escreve e você decide como você atua. A partir do momento que você entender isso e decidir isso na sua vida, você começa a sua jornada de transformação e, principalmente, alinhando com o que a gente está falando, você elimina as dores da sua vida. Total. Totalmente. Totalmente. Você elimina as dores da sua vida. E se não elimina por ser uma dor genética, uma dor crônica, um fibromialgia, por exemplo, que a gente não tem relato na literatura de cura absoluta da fibromialgia, você tem remissão, você tem controle, você sabe o que gatilha, você evita aquilo que gatilha, você consegue controlar os fatores que pioram a sua dor, cervical, trapézio, facial, cefaleia, articular, que pioram as suas alergias, a coluna, que pioram seu joelho, que pioram a sua questão respiratória, uma asma, uma bronquite, que pioram sua gastrite. Você consegue modular isso de maneira que não influencie mais e você possa ter uma qualidade de vida sempre superior à que você tinha ontem. Uma qualidade de vida que vai melhorando dia a dia, baseado no autoconhecimento, na autopercepção, do que está rolando no teu corpo, de todos os sentidos, né? Batimento cardíaco, pressão arterial. As pessoas podem ter a condição de saber quando estão com pressão alta. Muitas já sabem, identificam porque tem um sintoma que sabe que aquele sintoma específico de elevação de pressão arterial ou qualquer outra questão de glicemia alta, glicemia baixa. Então essa autopercepção, esse conhecimento é importante para quê? Para que não deixe chegar naquele sintoma. Na hora que percebe que passou X tempo e precisa comer, come, para não chegar no sintoma da hipoglicemia, por exemplo. Tem? Isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. Falando do autoconhecimento voltado para o físico, para o biológico, e não para o relacional somente, né? Então a gente foca nessa questão toda, né? Relacional, física, emocional, que a gente possa realmente estruturar de uma forma que você se autoconheça e você consiga ter uma vida controlada e melhor. Então é nessa jornada que a gente vai, gente. Nosso horário está terminando, então eu queria convidar vocês o seguinte: quem ainda não conhece o nosso trabalho, no YouTube estão todas as nossas lives, o conteúdo que a gente tenha passado, mas eu quero que vocês me mandem mensagens no direct, aqui pelo Instagram, mandem mensagem pelo direct. Pode ser no Messenger do Facebook também, pode ser no Instagram, pode ser lá no YouTube, né? Pode mandar pra gente. Comentem com a gente as dúvidas, as perguntas, o que vocês passam na cabeça de vocês, o que vocês têm dificuldade, que eu não entendi. O que vocês estão vendo que a gente está falando, e falam, mas isso não consegui compreender. Mandem as suas perguntas pra gente, porque dessa forma a gente vai conseguindo compreender quais são as dificuldades. Essa semana uma pessoa que acabou de mandar um tchauzinho ali, ela comentou com a gente algumas dificuldades que ela estava tendo e a gente consegue juntos e criando possibilidades de sair dessa situação e ter uma vida que funciona. Esse é o nosso objetivo junto com vocês. Mas para isso a gente precisa que vocês vão mandando pra gente poder ir construindo junto essa caminhada. Exatamente. Eu gosto muito da co-construção. Vocês viram que eu gosto do co, né? Colaboração, co-construção. É importante essa construção conjunta de um conhecimento que está aí disponível e a gente pode torná-lo acessível para todos vocês, inclusive para nós. Porque se houver algo perguntado que nós não saibamos, nós vamos atrás. Vamos, gente. Nós vamos atrás para aprender, conhecer e poder passar para frente. Porque a informação está disponível, o dado está disponível, o conhecimento está disponível. Vamos torná-lo sabedoria, vamos botar em prática, vamos aprender como usar tudo isso para nosso próprio benefício. E então poder fazer do nosso meio um meio mais ok, um meio que seja agradável, com poucos desconfortos, e para que quando surja um desconforto eu saiba identificar qual é e como tratar? E a gente tem esse desejo de que vocês também possam ser vetores dessa informação. Por isso que a gente vive comentando com vocês. É uma corrente do bem. Que vocês possam também, pegando as informações, transformando essas informações para frente. Tá? Então, reapresentando o nosso trabalho. Nós somos profissionais da saúde, nós somos da odontologia, mas nós trabalhamos com dor e por causa do tratamento da dor, a gente vai trabalhar com desenvolvimento humano para compreender toda essa questão relacional entre a dor e os relacionamentos nossos das várias áreas. A doutora fala da questão da dor e do emocional. Eu embarquei especificamente na área transacional para colaborar com esse processo de dor dos clientes, porém eu
lá atrás, quando eu fiz um curso de odontologia para bebês, eu percebi já uma necessidade de desenvolvimento pessoal justamente para os pais daqueles bebês que se apresentavam no meu consultório, o bebê com N questões, refluxo, questões bucais, questões fisiológicas, cárie de mamadeira, N questões que não diziam respeito ao biológico da criança. Parar de mamar. Não consegue desmamar, exatamente. N questões que não diziam respeito ao biológico da criança, mas diziam respeito ao relacional do pai e da mãe, entre eles e a criança. E chegar lá, neste cuidado, me fez aprofundar, tanto que eu e duas colegas fizemos o primeiro curso de introdução à teoria de análise transacional para crianças e adolescentes do mundo, porque a gente realmente acredita que essa criançada, recebendo esses conhecimentos, pode ter sua vida transformada, que é o que a gente está propondo para vocês, não tardiamente, mas tempestivamente, a qualquer momento é tempestivo, mas entendendo preventivamente a odontologia de bebês, a ortopedia funcional dos maxilares, que é a minha especialidade primeira, me fez buscar a compreensão do desenvolvimento humano para poder dar subsídio para os pais cuidarem dos seus filhos e promoverem um desenvolvimento daquele serzinho mais adequado possível. Vão ter questões, ele vai ter questões pessoais dele, claro que vai. Porém, quanto mais a gente conseguir dar de estrutura, de amor, de reconhecimento para estes infantes, para essas crianças, tanto mais qualidade eles podem buscar e mais compreensão e uma visão mais ampla do mundo e diferenciada. E daí a nossa corrente do bem vai funcionando. Então a gente age, eu especificamente, né, tenho nos meus atendimentos de pediatria, de odontologia para bebês, esse enfoque além da odontologia. A gente está conversando e orientando essas questões gerais, né, de cuidado da criança como um todo e não especificamente só do físico biológico. Hoje uma paciente comentou assim, nossa, como tá difícil, tô acontecendo tanta coisa contra a criança, né? Falei, gente, tá faltando amor, tá faltando. A gente tem que desenvolver mais esse amor, esse cuidado, principalmente com as crianças, gente. Pensa nisso, não se põe a criança no mundo pra machucar, a gente precisa cuidar. A criança precisa de cuidado. E as disfunções que vêm do emocional dos adultos que tiveram Vocês questões não transformadas acabam imprimindo nas crianças presentes no meio dele as mesmas questões ou até piores. Né? Não é para descontar, não é por maldade, mas porque foi um modo aprendido. Tem disfunções psiquiátricas, inclusive, porém, atuando precocemente com as crianças, a gente consegue prevenir muito dessas disfunções no adulto. E quem já é adulto, que consegue se auto-perceber, consegue não chegar nessa questão de disfunção, né, comportamental, por exemplo, relacional, por exemplo, e física e biológica, eliminando suas dores e controlando as suas próprias dores. Então é isso que a gente propõe para vocês. Vamos cuidar da gente, vamos conhecer a nossa autonomia, o nosso autocuidado, pra gente até, cuidando da gente, a gente consegue cuidar dos outros e fazer um mundo melhor, gente. É possível a gente ter um mundo melhor. Chega de catástrofe, chega de coisa ruim, chega de notícia ruim. Vamos fazer a coisa mudar. Vamos, através de nós, fazermos coisas melhores. Esse é o nosso legado. O que a gente quer trazer aqui para vocês é prevenção. Vamos prevenir, vamos trabalhar para que você tenha saúde e não ficar correndo, enxugando gelo, como ele enxugando gelo, né? Né? Vamos fazer isso acontecer de verdade. Então, arrumando uma área da vida, a gente consegue arrumar as outras áreas. Então, vamos em frente nessa caminhada. Quem é do Vida que Funciona, a gente vai entrar agora no grupo pra gente conversar um pouquinho, do grupo do WhatsApp. Quem não é do grupo VIP, manda direct pra gente. A gente pode incluí-lo, se você tiver desejo. E a gente vai trocando essas figurinhas pra gente realmente criar um corrente do bem. O que rola no grupo VIP, pessoal, pra quem não sabe, a gente conversa sobre os assuntos da live ou qualquer questão que você queira trazer, a gente pode debater ali no grupo. Então é um espaço que a gente abriu para estar em contato mais direto, que na live não é possível, para responder questões, para tirar dúvidas, para discutir os assuntos, para trazer tudo isso para algo mais palpável para vocês. Então, se você quiser fazer parte desse grupo VIP, manda um direct que a gente inclui você. Se você já faz parte, daqui a pouquinho a gente está lá conversando a respeito destes assuntos da dor, porque sentimos dor, e outros assuntos que a gente já discutiu aqui nesse caminhar, nessa jornada de lives que a gente já tem com vocês. E avisando vocês, esse mês nós vamos fazer uma batelada de caminhada de live aí. Vai ser diária o negócio, porque a gente quer realmente fazer a coisa
E agora. Ficar embasada. Agora é a hora. Tá, aproveitem. Aguardem. E chamem o povo que vocês gostam para aproveitar também, que vai ser vai pegar fogo o negócio. Legal, gente. Muito obrigada para quem esteve aqui com a gente hoje. Avisem seus amigos, convidem as pessoas. Vamos transformar esse mundo com coisas boas, gente. Vamos viver com qualidade, ok? Pessoal, obrigado pela presença. Obrigado por contar com vocês novamente aqui com a gente. Divulguem, por favor, porque é importante para vocês, porque é importante para as pessoas que vocês amam, é importante para a gente também, porque a gente sente então que a gente está conseguindo atingir um pouquinho do que a gente se propõe, que é transformar vidas. Assim como a nossa foi transformada, a gente gostaria de ver a vida de vocês transformada, se vocês quiserem, né? De novo, o agente principal de transformação da vida de vocês é vocês. Obrigado pela presença e vamos agora lá para o nosso canal especial lá específico do WhatsApp, o nosso grupo VIP, para a gente conversar a respeito desses assuntos. Obrigado pela presença novamente e até a próxima live, pessoal. Beijo, gente. Tchau, Até tchau. mais.